Olá, amigos, sejam bem-vindos. Para quem está acompanhando só pelo podcast, é um episódio extra para vocês. É um trecho de áudio de um vídeo que eu postei lá no meu canal no IGTV. Para quem tem interesse de ver o vídeo, IGTV ou pelo acesso via Instagram, é o @drdenisw. O que eu estou trazendo para vocês? Um vídeo que a minha mãe, Dona Elza, oi mãe, te amo muito, mandou para mim para tirar uma dúvida, saber se é fato, se não é fato. Então, segue para vocês aí o vídeo. Bom, pessoal, desculpa aí que eu tô um pouco rouco ainda, né? Mas eu quero contar a minha experiência que eu passei, né? Nessa situação aí difícil. Eu fui ao médico, não tive condições de ficar lá porque não tinha oxigênio, não tinha leito, né? Aí minha esposa me trouxe, né, para casa. Aí o que ela pensou? Se o inalador dá para ajudar as crianças, alguma coisa, o que ela fez? Ela pegou esse inalador aqui, ó, entendeu? Adaptou, né? Adaptou aqui nessa garrafa, aqui, ó. Ela adaptou, colocou essa mangueirinha até o fundo, colocou água. Aí ela comprou esse bichinho aqui, que eu não sei dizer o nome, né? Comprou isso aqui, que coloca no nariz. Aí ela colocou também aqui, ó. Certo? Sendo que esse que vai pro nariz, né? Esse que vai pro nariz, ele não chega até o final, entendeu? Ele só chega até aqui nessa garrafa. Aí o que ela fez? Colocou o siliconezinho aqui, vedou, né? Encheu a garrafa de água até aqui. Aí o resultado, o que acontece? Vou mostrar para vocês. Eu vou ligar aqui, ó. Ligou. Aí o oxigênio sai aqui, ó. Entendeu? O oxigênio sai aqui. Se você observar, ó, ele mexe com o algodão. Entendeu? Isso aqui coloca no nariz. E foi assim que eu comecei a respirar melhor. Porque abaixo de Deus, né, essa ideia da minha mulher, entendeu? Foi aí que eu comecei a respirar. Não precisei de respirar em aparelho de hospital. Foi feito aqui em casa mesmo, que a minha esposa fez. Passei 4 dias respirando por esse aparelhinho aqui, entendeu? Aí graças a Deus já estou bem. Espero que essa nossa ideia aqui ajude alguém aí, que se você achar a ideia boa, você pode repassar para outra pessoa, beleza? Então, para quem acompanhou o vídeo, já tá fácil. Para quem não acompanhou o vídeo, eu vou narrar o que aconteceu. O rapaz está filmando a mesa com um nebulizador igual aqueles que criança usa para medicação de asma, ligado a mangueira dele numa tampa de uma garrafa PET de refrigerante, com metade dela cheia de água, e um segundo a cânula saindo da tampa e indo para um catéter nasal. Catéter nasal é aquela mangueirinha com 2 pontinhas que você encaixa nas narinas, usa muito em hospital, usa muito em paciente que usa cilindro de oxigênio. Ele narra que teve suspeita de Covid, foi para o hospital, não conseguiu ficar internado, estava com falta de ar, e aí foi para casa e a esposa bolou essa gambiarra, dizendo que durante 4 dias foi isso que o ajudou a respirar melhor. Ou seja, ele está dizendo que o aparelho de nebulização tem a mesma eficiência do cilindro de oxigênio do hospital. Tá errado, não serve. O que ele teve foi uma melhora psicológica, porque ele estava recebendo um ar mais úmido por conta do nebulizador. E eu vou explicar o porquê. Como funciona a oxigenoterapia no hospital? Um setor do hospital tem cilindros de oxigênio e cilindros de ar comprimido, oxigênio puro e cilindros de ar comprimido sem impurezas, ligados por um sistema de tubulação. Quando o paciente é colocado no oxigênio, ele recebe oxigênio puro, então ele não está mais respirando ar ambiente, ele está respirando um oxigênio mais puro.
Qual quantidade? Na atmosfera, a gente tem 21% do ar que respiramos é oxigênio. Se o paciente está com baixa oxigenação sanguínea, então ele não está conseguindo, com esses 21%, oxigenar o sangue. Por algum problema respiratório, pulmonar, vascular. Qual é o mecanismo, então, de compensação? O médico injeta um volume maior, uma proporção maior de oxigênio a 3 litros por minuto, 5 litros, 7 litros, 10 litros, de forma que o ar que ele respira pela máscara, pelo catéter, pela intubação, passa a ser um volume muito mais concentrado de oxigênio. Aumentando o volume ofertado, espera-se vencer a barreira criada pela doença pulmonar ou vascular e conseguir oxigenar o sangue. Como que é obtido esse oxigênio? Esse oxigênio é obtido através da destilação fracionada do ar. É pego o ar ambiente, esse ar é comprimido até baixas temperaturas, ponto em que ele se liquefaz. E essa mistura de ar que tem 78% de nitrogênio, que não é compatível com a nossa vida, a gente não usa esse nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante de outros gases estão todos numa mistura liquefeitas. Começa a se elevar a temperatura gradualmente e cada gás tem o seu ponto de ebulição, de evaporação. Então, nesse processo, vai se retirando outros gases até sobrar o oxigênio. Basicamente, bem resumido, não se pega o ar ambiente, coloca um filtro e coloca na pessoa. Não existe filtração de ar ambiente. Quem diz isso, e teve vídeo e notícia de um certo senador que falou isso, que reclamando de diretores de hospitais que estavam alertando sobre a falta de oxigênio, falando que era só pegar o ar, um compressor e colocar no cilindro. Não é. De qualquer forma, o que o rapaz, e parece que foi a esposa dele quem deu a ideia, fez? Ligou o nebulizador numa garrafa de água, porque quando você tem um respirador você pode ter um selo de água, mas isso é uma questão mais técnica, no catéter, e vedou com silicone industrial, silicone de trabalho, aquele silicone que você veda a pia. Vamos começar os pontos errados. Primeiro, quando você usa um nebulizador, você usa com os componentes próprios, para que não fique nenhum componente do frasco nebulizado junto com o remédio. Nebulizador é usado para remédio, Berotec, Atrovente, para quem tem asma. Como funciona o nebulizador? Você tem um transdutor, é um componente, é um sensor que emite ondas ultrassônicas e que vibram a água, a solução, o líquido, até ele criar microgotículas mais leves que o ar e o paciente inalar essa medicação. É um dos dois jeitos da gente criar essas microgotículas. Um outro jeito seria aumentando a temperatura, mas se a pessoa respira esse ar muito aquecido, há lesão de queimadura das vias aéreas. Então, esse sensor de ultrassom, que é um sensor da mesma classe, da mesma família que o sensor de ultrassom que faz exame de pedra no rim, pedra na vesícula, para ver o feto dentro do útero da mãe. Esse sensor. Só que ao invés dele emitir a onda e pegar o eco, nesse caso ele só emite uma onda ultrassônica muito rápida, de forma a vibrar a água e ela virar microgotículas. Quando a mulher do rapaz ligou o nebulizador na garrafa de água, o que ela está fazendo? Ela está nebulizando a água dentro da garrafa de refrigerante. Ou seja, uma garrafa que tinha antes refrigerante que não deve ser inalado, que a gente não sabe como ela lavou, então pode ter restos de detergente, que ela vedou com silicone
Então pode estar caindo partículas de silicone dentro dessa água. Esse nebulizador está lançando vibrações sonoras ultrassônicas para a água. Essa água está vibrando, microgotículas de água estão sendo feitas, e aí o paciente está respirando pelo catéter. Voltando ao início, qual é a intenção da oxigênio-terapia? Dar uma maior proporção de oxigênio para o paciente. Para isso, você tem que ter uma fonte de oxigênio, um cilindro. O que o nebulizador está fazendo? Vibrando a água e o ar. Não existe acréscimo de oxigênio nessa situação. Está simplesmente umidificando o ar que a pessoa respira. E aí a gente chega num ponto crucial. Eu não sei qual era o estado de saúde do rapaz, o quão grave era a falta de ar dele. Eu parto do princípio lógico de que, se ele foi mandado para casa e ele está vivo para comentar este vídeo, é porque então ele não tinha uma necessidade de oxigênio-terapia. O corpo dele não estava deficiente de oxigênio. Então não havia por que entubá-lo ou colocá-lo num catéter de oxigênio. Já que estamos enfrentando o colapso da saúde e a falta de oxigênio e leitos, vamos priorizar os pacientes que estão mais graves. Se ele conseguia com ar ambiente oxigenar, e tem que ser qualquer coisa acima de 91, 92% de oxigenação sanguínea, dá para ficar em casa. O que houve ao receber ar hidratado, ele tem uma sensação de melhora na capacidade respiratória, porque as vias aéreas ressecadas, elas funcionam mal. O ser humano ainda respira, mas passa desconforto. O ar tem que ter um certo grau de umidificação. Por isso que quando a umidade relativa do ar é baixa, causa transtornos respiratórios. Então o que ele teve foi um efeito placebo. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com essa explicação. Acessem o Digressão. É um podcast que eu faço de graça para todo mundo. Quem está ouvindo pelo podcast, sim, é um episódio extra. Ainda vai ter o episódio de sexta. Gostaria que vocês também acessassem o IGTV. Esse vai ser o terceiro vídeo de lá, mas eu estou tentando propagar informações reais. Se eu tiver acesso a qualquer informação real, eu vou recompartilhar no meu IGTV. Fiquem em paz, gente. Aproveitem o vídeo, passem para todo mundo saber que isso não funciona. Um forte abraço para vocês. Mãe, um beijo. Obrigado por mandar o vídeo. Tá aí uma explicação mais detalhada. Fiquem em paz.